uma mulher forte, uma mulher corajosa, mas que ao mesmo tempo ela é tão humana quanto a gente. Talvez você conheça a história dela, mas talvez não sabe o nome dela, ou você já ouviu o nome dela da Bíblia, mas não sabe com qual história ela faz parte. E eu tô aqui pra falar no quadro Mulheres da Bíblia de hoje sobre Miriam. Mas, Paty, quem foi Miriam? Não conheço, nunca ouvi falar. Aposto que você conhece o irmão dela, Moisés. Miriam foi a irmãzinha de Moisés, que quando Moisés nasceu, né, depois de 3 meses foi colocado na cestinha ali para descer o rio, porque o rei tinha mandado matar todos os nenês hebreus. Então a irmãzinha foi acompanhando e tudo mais, toda a trajetória. E eu acho muito legal, porque ela foi muito inteligente, né? Ela foi acompanhando toda a trajetória do bebezinho descendo ali, até que a princesa do Egito viu aquele bebezinho, pegou no colo. E aí nisso a irmãzinha dele já apareceu e falou assim: ah, você tá precisando de alguém pra cuidar, uma ama de leite, alguma coisa assim? Eu tenho alguém pra indicar. E aí quem que ela indicou? A própria mãe de Moisés. Então a mãe de Moisés conseguiu criar ele mesmo com tudo que estava acontecendo. É uma história bem legal, bem impactante. E eu quero trazer alguns pontos pra gente aprender com Miriam, como a gente vem fazendo em todos os nossos vídeos do quadro Mulheres da Bíblia. Coisas que a gente aprende a fazer, a não fazer, como trazer essa lição dela para histórias de hoje, para o mundo de hoje. E se você ainda não conhece esse quadro, eu vou deixar aqui em cima um cardzinho com a playlist. Tá bem legal, a gente tá trazendo meio que na sequência cronológica da Bíblia, começando lá por Eva. São mulheres que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas a minha vontade realmente é de trazer conhecimento bíblico pra vocês. E antes de mais nada, meu nome é Patrícia Bueno, eu sou casada, sou mãe de 2, sou estudante de teologia e esse canal ele serve pra te aproximar de Deus de uma forma leve, uma forma animada, dinâmica, pra que você realmente se apaixone pela palavra de Deus, assim como eu venho me apaixonando todos os dias. Tá sendo realmente incrível tudo que tá acontecendo aqui. E já curte esse vídeo, vai, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ajudar no engajamento e, claro, para você receber notificação de todos os vídeos que a gente vai soltando aqui, para você não perder nadinha. Tá muito legal, tanto esse quadro quanto tantos outros que a gente tem por aqui. A gente tem quadro sobre propósito, Mulheres da Bíblia, de devocional, sobre família, relacionamento, beleza. Tá muito legal esse canal mesmo, tá? Então vamos lá. Aonde começa a história de Miriam? Ela começa lá em Êxodo, a gente vê o primeiro relato dela ali em Êxodo, no capítulo 2, versículo 4, onde diz assim: a irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe acontecia. E aí depois continua a história, né? Que pouco depois a filha do faraó viu o bebezinho e tudo mais. E aí vem aqui a estratégia dela, onde ela diz assim, ó: então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê, que ela não sabia que era a mãe, né? A princesa disse à mãe do bebê: leve esse menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Ou seja, a própria mãe levou o próprio bebê para casa e ainda ganhou dinheiro para cuidar do bebê dela. Só que ela não podia falar que era filho dela, né? Porque senão poderia ocasionar a morte e tudo mais. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta para a filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. E a princesa chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Então aqui foi a primeira parte onde a gente vê Miriam agindo. Uma criança já agindo desse jeito. Muito inteligente, muito sábia. Não sei se foi orientação da mãe ou não, mas aconteceu isso e foi bem legal essa parte da história. Ao longo do tempo, Miriam foi vendo que Moisés ele tinha um papel importante ali nessa história, nessa trajetória. Que Deus tinha algo muito grande planejado para ele, mas não entendia exatamente o que significava, nem nada assim desse tipo, assim. Então, ela sabia que era algo grande, fazia parte dos planos de Deus, mas não sabia exatamente qual que era o caminho, o que ia acontecer. Então, o tempo passou e Miriam continuou ao lado de Moisés, não só como irmã, mas como uma profetisa e líder em Israel. E ela é muito conhecida numa passagem onde ela lidera mulheres em um cântico de louvor a Deus logo depois da travessia do Mar Vermelho. Então a gente vê isso em Êxodo no capítulo 15, versículo 20 e 21, onde diz assim: então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava esta canção: cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Então nesse momento Miriam, ela foi realmente uma líder, como se fosse do ministério de adoração. Ela guiou o povo de Deus a reconhecer o poder e a glória do Senhor. A sua liderança, a sua coragem, a sua fé são coisas que a gente tem que admirar. Ela mostra pra gente que Deus pode usar a gente como instrumento de qualquer área da vida e a qualquer fase ou momento da vida também. Talvez você se veja como Miriam no começo da história, que é, por exemplo, cuidando de outras pessoas, assim como ela cuida do irmão, sendo um apoio ali nas margens, ou então talvez esteja te chamando para liderar mulheres, talvez no ministério de louvor, de adoração. Não importa onde você esteja, saiba que Deus vê o seu papel e valoriza sua coragem e fidelidade. Mas aí a gente entra numa outra parte da história de Miriam, onde a gente vê que ela é humana como a gente.
E isso é legal nas histórias da Bíblia, porque são pessoas reais que viveram o que a gente viveria, que a gente vive hoje, de angústia, de dor, de aflição, de medo, de, às vezes, cometer muitos erros. Eu vou avançar agora lá para Números, capítulo 12, para entender um pouco desse erro que ela cometeu. É uma fase onde Miriam e Arão, os dois irmãos de Moisés, começam a meio que questionar e ficar com uma certa inveja de Moisés. Então, ali no versículo 2 e o versículo 12, a gente vê assim: disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Então, nesse versículo, eles estavam basicamente falando assim, tá, então nós também somos importantes. Por que Moisés está recebendo tanto destaque? Mais ou menos isso, sabe? E esse ciúme, essa crítica a Moisés não agradaram a Deus. Então, o Senhor ouviu e ficou irado. E aí, o que aconteceu? Deus chamou Miriam e Arão e confrontou eles diretamente. Imagina isso, gente. Deus te confronta assim, ó, diretamente sobre algo que você fez ou falou. Você tá doido? E aí, sabe o que aconteceu? Por causa disso, Miriam foi atingida por uma lepra. E na época, gente, lepra era algo contagioso, ainda é hoje, né? Mas lepra naquela situação, naquela época, era algo que as pessoas eram mal vistas. Então, se a pessoa tinha lepra, ela era excluída da sociedade, ninguém ficava perto dela. Era tipo Covid, sabe? Que a pessoa com Covid, meu Deus do céu, tava com Covid e você jogava pra fora da sala ali, ninguém queria ficar perto porque ia contagiar todo mundo, ia matar todo mundo, mais ou menos assim, no começo. Isso era lepra lá, só que daí era doença exposta no corpo. E aí, por causa disso, Deus castigou ela com uma lepra. E aí diz assim no versículo 10: enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali, com a pele branca como a neve, leprosa. E aí Arão orou, né, a Deus por ela, e logo em seguida traz um texto aqui que Moisés orou por ela, e quando Moisés orou, aí Deus restaurou a saúde dela, mas ela teve que ficar afastada por 7 dias. Então ela foi excluída, todo mundo parou ali e tudo mais, pararam com a caminhada deles por 7 dias por causa disso. Então olha o caos que vira por uma inveja, por uma difamação, por, enfim, sentimentos negativos. E essa parte da história, ela é muito importante, porque isso mostra que mesmo quando a gente está no centro da obra de Deus, a gente pode falhar. Os ciúmes e a comparação com outras pessoas podem fazer a gente perder de vista o nosso propósito, podem fazer a gente perder de vista a nossa verdadeira missão. E talvez hoje você tá se comparando com alguém. Talvez você tá sentindo ciúmes de uma pessoa que parece que tem mais destaque, ou então mais sucesso, reconhecimento, não sei. Mas você tem que lembrar que Deus vê cada uma de nós individualmente. Se aquela pessoa tá naquela posição, não é que era pra você estar naquela posição, porque o propósito que é teu não tem como ninguém tirar. Ele te deu um propósito único. E aí quando a gente se deixa levar por ciúmes, por inveja e tudo mais, a gente se deixa levar por coisas mundanas e para de enxergar o que Deus tem pra nossa vida. Se você tá lutando contra isso, você tem que orar muito e pedir pra Deus te libertar desse sentimento, porque não é fácil. Eu digo por mim, porque eu já vivi isso. A lepra que atingiu Miriam, ela pode não ser visível nos nossos dias de hoje, mas o ciúme tá aí ainda. E ele corrói o nosso coração por dentro. Ele afasta a gente de Deus e das pessoas que a gente ama. E apesar do erro de Miriam, a gente vê aqui uma grande restauração, que é o nosso maior aprendizado de hoje. Então, quando ela foi atingida pela lepra, Moisés orou por ela. Então, tá aqui no versículo 13. Então, Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu suplico que a cures. Ele serviu ali como um intercessor da vida dela. E Deus, em sua bondade, ouviu a oração de Moisés. Ele curou Miriam, mas ela precisou ficar ali de resguardo por 7 dias para passar pelo processo de purificação. Então, o que a gente aprende aqui é que Deus é misericordioso. Ele nos dá a oportunidade do arrependimento e da restauração. Miriam, ela foi restaurada, mas ela teve que enfrentar as consequências de suas ações. No entanto, isso não apagou o legado dela. Deus ainda usou ela como uma líder importantíssima no meio do povo. E essa é a maior lição com Miriam. Todas nós cometemos erros. Às vezes a gente deixa o ciúme, a crítica, o orgulho falar mais alto. Mas Deus sempre está disposto a restaurar a gente, se a gente se arrepender e voltar para Ele. E talvez você tá vivendo agora nesse momento que você sente que você falhou, sabe? Você se deixou levar por sentimentos errados. E eu quero te encorajar a você buscar o arrependimento perante Deus. Ele é fiel para te restaurar e te colocar de novo no teu propósito, no caminho do teu propósito. Apesar dos erros, Deus ainda tem um plano para sua vida. Então, como aplicar hoje tudo isso que a gente aprendeu com Miriam? Primeiro, a gente precisa entender que todas nós, em algum momento da vida, temos um momento de liderança perante outras mulheres. Ah, Paty, mas eu não assumo nenhum ministério, não tenho nenhum evento, nem nada. Não é sobre isso que eu tô falando. O fato de, às vezes, o seu comportamento, a sua vestimenta, a sua forma de falar, a sua forma de agir, ou então até mesmo para sua filha, que é outra mulher, algum momento da vida você vai servir de líder para outras mulheres. Mas você precisa lembrar que Deus quer te usar para que você traga outras mulheres, você erga outras mulheres para adorar e glorificar a Deus. Segundo, precisamos estar atentas ao nosso coração. Então, Miriam, ela ensina a gente que os ciúmes e a comparação são armadilhas muito
muito perigosas. E hoje em dia é muito mais fácil a gente se comparar, porque existe a rede social. Então dentro da rede social é muito fácil a gente olhar a vida daquela pessoa perfeita, que ela só posta o lado bom da vida e falar, meu Deus, como eu queria estar vivendo isso. E aí você se sente menosprezada, mas você não tá vendo um terço da vida daquela pessoa. Ela só posta o que ela quer. Ela só vai postar coisas boas da vida. Ela não vai postar a briga que ela teve com o marido. Ela não vai postar a discussão que ela teve com o filho. Você precisa focar no seu próprio caminho, que é para isso que Deus tá te chamando. Para você focar no seu caminho e caminhar no seu chamado. E terceiro, arrependimento e restauração. Isso vai estar sempre disponível nas nossas mãos. Não importa o quanto a gente erre. Deus está pronto para curar a gente. Ai, Paty, quer dizer que então eu vou ficar errando e Deus vai me aceitar? Quando você se arrepende verdadeiramente, você não quer mais errar. Essa é a diferença. Deus é um Deus de novas oportunidades, é o Deus da graça. Só que quando você erra e você se arrepende da boca pra fora, você continua errando e não tá nem aí. Quando você erra e se arrepende verdadeiramente pra Deus te perdoar, você não quer errar mais. Então talvez hoje Deus está te chamando para você liderar mulheres, para cuidar de outras mulheres. Ou talvez agora Ele está te chamando para você se arrepender e deixar para trás sentimentos. Aqueles sentimentos que estão pesando no seu coração. O que quer que seja, saiba que Deus está vendo e está pronto para te usar de maneira poderosa. Assim como Ele fez com Miriam. Basta você tá caminhando e tá se preparando para viver isso. Espero que você tenha gostado, que a história de Miriam ela te incentive a você viver uma vida de arrependimento, de propósito, de louvor e adoração. E que se for o caso, que você se torne uma grande líder de mulheres e que possa transformar muitas mulheres através da sua vida. Se permita ser usada por Deus, porque isso é maravilhoso. Um beijo e até o próximo vídeo.